Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos realizar então a conferência municipal, que, como o Jonas falou, é uma exigência do governo do estado, né? E a gente tem que fazer, tem as três etapas, tem a etapa municipal, a etapa estadual e a etapa federal. Então, nós temos ali, né, representando como que funciona. Nós vamos ter aqui, a conferência municipal vai eleger o nosso conselho, vai eleger os delegados que vão participar da conferência estadual e, posteriormente, lá na conferência do estado, também vão os representantes do Paraná para a conferência nacional. Então, aqui nós elegemos quem vai representar Jandaia do Sul na conferência do estado. São 10 delegados, no caso, né? Então, o tema também foi definido de forma geral. Então, todos os municípios, esse ano, estão discutindo o mesmo tema. E o tema é Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Então, hoje, a ideia é que a população participe e traga sugestões, ideias para o debate, né? Para a gente avaliar essas possibilidades, né, de debater esse tema para o bem-estar da população, para o desenvolvimento urbano. Então, aqui, os temas em debate, que seriam alguns que refletem aquele tema, né? Moradia, mobilidade urbana, saneamento e meio ambiente, infraestrutura urbana e participação social. A gente tem alguns textos aqui, porque depois nós vamos ter os grupos, nós vamos precisar formar aqui 3 grupos, porque nós temos 3 eixos de debate, e esses 3 grupos vão precisar trazer sugestões relativas a cada eixo. Então, cada grupo vai ter um eixo de debate. Então, nós temos esses textos aqui para referência. Quando a gente precisar, a gente pode utilizar ali. Por que a participação da população é importante, né? As decisões que a gente toma enquanto poder público devem refletir quais são as necessidades reais da população e não apenas o que, às vezes a gente, dentro da prefeitura, não tem a mesma visão que uma pessoa de fora tem, né? Às vezes a pessoa traz lá do bairro, ou traz de um grupo, né? De um grupo específico, com necessidades específicas. Então, a gente precisa receber a visão dessas pessoas. Então, as propostas da população precisam virar políticas públicas, né? Aí, como nós falamos já, outros 2 temas importantes que nós vamos ter hoje, que é a atualização do Conselho Municipal, porque nós fizemos uma conferência no ano de 2023, nós elegemos um conselho, porém, depois disso, houve atualização do plano diretor. Então, no mês de maio de 2024, foi aprovado um novo plano diretor, e a partir da aprovação desse novo plano, o conselho ficou defasado. Porque o conselho ele tem que ser eleito após a aprovação do plano diretor. Então, considerando que nós estamos sem conselho vigente hoje, né, porque o conselho está defasado, a gente vai eleger um novo conselho. E esse conselho ele tem a função de discutir debater sobre as mudanças no plano diretor. Então, posteriormente, com o conselho eleito, a gente vai poder discutir mudanças no plano diretor. Hoje a gente não pode fazer isso porque nós não temos um conselho atuando, né? E a eleição dos representantes para a etapa estadual, que seriam esses delegados que eu comentei. Então aqui nós temos o primeiro eixo, tá? Então nós vamos dividir as pessoas que estão aqui, não são muitas pessoas, a gente sabe que nós abrimos esse espaço para a população participar, mas nem todo mundo participa, nem todo mundo, né, se envolve, mas a gente vai precisar dividir as pessoas que estão aqui presentes em 3 grupos, e cada grupo vai discutir um eixo. Então nós temos aqui o eixo 1, a articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas. Esse texto aqui foi retirado lá da cartilha
do governo federal, tá? Então essa cartilha está explicando o que é esse eixo. Depois eu posso voltar para o grupo do eixo 1, poder ler o que é relativo a esse tema. Então, quais são os principais aqui, né, desse eixo 1? Garantir o acesso à terra urbanizada com infraestrutura e serviços, assegurar condições mínimas de habitabilidade, fortalecer a capacidade administrativa do município, articular entre habitação e outras políticas públicas, criar programas específicos para a população em situação de rua, uso de imóveis da União para habitação de interesse social, e incentivo à assistência técnica para a habitação social. No caso aqui está falando de imóveis da União, mas não só da União, né? Da União ou do Estado ou do próprio município. O eixo 2. O eixo 2 é gestão estratégica e financiamento. Então aqui nós temos a coordenação entre diferentes níveis de governo na gestão urbana, o reconhecimento da dimensão nacional no planejamento das cidades e a consideração da relação entre as cidades. Então aqui seria a articulação entre cidades, que seria essa gestão estratégica, e o financiamento seria definir de onde vai vir o recurso, onde vai aplicar, seria basicamente isso. E o eixo 3, que são grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas. Então aqui o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar se a nossa cidade precisa de alguma adaptação para combater as mudanças climáticas, né? Não é muito o nosso caso aqui, mas a gente pode discutir bastante em relação à sustentabilidade. Nós não temos emergências climáticas aqui, né? Quer dizer, a gente tem chuva de granizo, que teve há 4 anos, né?